e com o pecador. Como Deus lida com o pecado e como Deus lida com o pecador. Presta atenção. Deixa o Espírito Santo ministrar seu coração. Se você não sabe quem você é, se você não sabe quem você é, você pode se tornar qualquer coisa. Se você não sabe para onde você está indo, você pode chegar em qualquer lugar. E isso não é palavra de coach não, tá? Já deixa eu refutar. O que nós precisamos entender é quem nós éramos. O livro fala sobre isso, mas eu não estou falando sobre o livro. Mas esse é o entendimento que eu tenho na minha vida sobre como Deus nos criou. O que o pecado fez com o homem? O que nós nos tornamos após o pecado? Por quê? Porque Adão foi o primeiro homem que pecou. Adão foi o primeiro homem que pecou. Porém, Adão não apenas pecou. Aí você fala, como que Adão não apenas pecou, pastor? Não. Adão se tornou pecador. Pastor, é a mesma coisa. Não é. Adão foi o primeiro homem a pecar, mas Adão não apenas pecou. Adão se tornou pecador. E como Adão é cabeça de uma raça e Cristo é cabeça de outra raça, a Bíblia está o mundo está fundamentado em dois homens. E não por ser homens, falando espiritualmente, está fundamentado no primeiro homem que é Adão e no último homem que é Cristo. 1 Coríntios capítulo 15 fala sobre isso, 45 e diante fala sobre isso, mas nós não vamos ler. O que eu preciso entender, presta atenção, o que eu preciso entender é que o pecado pode ser comparado com um produto de uma fábrica. O pecado é como um produto de uma fábrica. Isso é o pecado. Enquanto que o pecador é a própria fábrica. Dá para entender isso? Não. O pecado é o produto de uma fábrica. O pecador é a própria fábrica. Por essa razão, Deus precisava não apenas resolver o problema com o pecado. Deus precisava resolver o problema com o pecador. Estão aqui? Amém? Deus não só tinha que lidar com o pecado, Ele precisava lidar com o pecador. Ele tinha que resolver não só o problema com o produto, ele precisava destruir a fábrica. Quando nós não entendemos isso, nós achamos que pecado e pecador são a mesma coisa. Pecado é como um produto, o pecador é como uma fábrica. Você pode destruir o produto, mas a fábrica continua funcionando. Então, se nós entendermos o que Deus fez, como Deus lidou com o pecado e como Deus lidou com o pecador, assim nós entenderemos quem somos. Escute, irmãos, deixa eu adiantar. Se você crê que após ter nascido de novo, eu entreguei minha vida a Jesus, eu nasci de novo. Se você crê que você é um pecador, você vai pecar pela fé. Mas se você crê que é pecador, o que é que o pecador faz? Peca. Se todos os dias eu acordo pensando, irmãos, sobre o que eu não posso fazer, eu vou estar sempre ignorando o que eu posso fazer. Se todos os dias eu acordo consciente de quem eu não sou, eu estarei sempre ignorando quem eu sou. Se todos os dias eu acordo consciente do que eu não tenho, eu vou estar sempre ignorando o que eu tenho.
Você não pode fazer isso, não pode fazer aquilo, não pode fazer aquilo, não pode fazer aquilo. Eu não estou dizendo que você possa, não é essa a ideia. Por que eu acordo pensando sobre o que eu não posso, enquanto eu deveria acordar pensando no que eu posso? O que eu posso fazer? Eu posso tocar um enfermo. Eu posso libertar uma pessoa em Cristo Jesus. Eu posso ser um canal para o casamento de alguém. Por que ao invés de acordar pensando no que eu posso, eu estou sempre pensando no que eu não posso? Porque o diabo, mesmo através da religião, quer nos limitar. Se você está o tempo todo consciente de você, você tem que estar inconsciente de Deus. Você deveria notar isso. Se em todo tempo você está consciente de si mesmo, você está inconsciente de Deus. Certa feita, Jacó estava de viagem para a casa do seu tio Labão, e ele se deitou sobre uma pedra. E naquela noite ele teve um sonho, uma visão, e ele viu uma escada onde anjos subiam e desciam. Isso está em Gênesis. E ao acordar, ele disse uma frase muito chave. Uau! Deus está neste lugar, eu não sabia. Mas ele não estava numa igreja, ele não estava num templo, ele estava dormindo ao relento. E ele disse: Deus está neste lugar. Eu não sabia. E quando nós não reconhecemos, nós deixamos de acessar. Nós temos manias de todo culto querer chamar o Espírito Santo. Vem Espírito, vem Espírito. Parece que ele vai embora. Quando na verdade nós nunca deveríamos chamar o Espírito Santo. Nós deveríamos reconhecer que ele está. Por quê? Porque ele desceu há 2000 anos atrás. E ele não foi embora. E ele não vai embora até a volta de Jesus Cristo. Porque ele está trabalhando em nós. Quando nós nos reunimos, o que nós precisamos não é chamar ele como se ele viesse do céu. É reconhecer. Porque o que eu reconheço manifesta. O que eu reconheço toma forma. O que eu reconheço, irmãos, eu atraio. Nesse exato momento você pode não estar sentindo ele em você, mas ele está aí. E à medida que eu reconheço, irmãos, eu posso desfrutar dessa comunhão. Eu posso desfrutar dessa presença. Então, durante muito tempo, a igreja foi ensinada a lidar com o pecado. E não é errado lidar com o pecado. Só que o pecado é um produto. O que nós precisamos, irmãos, é destruir a fábrica. Abra a tua Bíblia em Levítico, vamos começar por aqui. Levítico capítulo 17, versículo 11, é um dos textos mais claros sobre sangue. Levítico 17, 11, aquele livro que você não gosta de ler nunca. Mas é muito importante, porque através de Levítico nós podemos entender a nova aliança também. Levítico 17, 11, diz assim: porque a vida da carne está no sangue. Porque a vida da carne está no sangue. Eu vos tenho dado sobre o altar para fazer expiação pela alma. Porquanto é o sangue que fará expiação em virtude da vida. Olhe para mim. A Bíblia cita o sangue mais de 300 vezes. A Bíblia cita o sangue, se eu não me engano, mais de 300 vezes. Pouquíssimas vezes ela traz clareza para que o sangue serve. E aqui está dizendo: porquanto o sangue fará expiação. Então, para que serve o sangue? Para que serve? Quando fala de uma expiação, está falando do quê? De uma remissão, está falando do quê?
do perdão. Abra comigo Mateus 26, versículo 28. Irmãos, eu tenho um desejo no meu coração desculpa se vai parecer prepotência, não é. Eu tenho um desejo no meu coração que essa mensagem, ou que homens se levantem no Brasil e no mundo para pregar uma mensagem dessa. Não é que eu sou dono da verdade, não. É que se nós não entendermos o que é pecado e o que é pecador, se nós não entendermos o que Deus fez em relação ao pecado e o que Deus fez com o pecador, nós nunca vamos assumir a nossa identidade, nunca vamos viver dentro daquilo que nós somos. Se você tem consciência que você é um pecador, o diabo sempre vai estar sobre a sua vida. Mateus 26, 28 diz assim: porque isto é o meu sangue, o sangue da nova aliança, do Novo Testamento, derramado em favor de muitos, para remissão, para perdão dos pecados, ok? Nós lemos dois textos, 17, 11 de Levítico e 26, 28 de Mateus. Para que serve o sangue? Diga, para perdão dos pecados. Para que serve o sangue? Pronto. A pergunta que eu quero fazer, eu acho que você já tem condições de responder. O sangue te perdoa ou te transforma? Uai, vocês não têm condições de responder ainda? O sangue me perdoa, mas ele não me transforma. Porque o sangue é para remissão, é para perdão. E bendito o sangue do Cordeiro. Louvado seja o Senhor. Se eu tenho uma das minhas confissões diárias: Senhor, obrigado porque o teu sangue me lava, me purifica, me abençoa. Isso é minha confissão diária. O sangue, sem sangue não há remissão. O sangue é um fundamento. E amanhã na nossa escola nós vamos começar fundamento, aliança de sangue. Vocês vão ver que matéria fora do comum. Uau! Então, o sangue derramado é para remissão, perdão. O sangue que foi derramado por nós lida com o que nós fazemos ou com o que nós fizemos, não com o que somos ou com o que éramos. O sangue derramado tratava com o que fizemos ou com o que fazemos, não com o que éramos. Ou seja, o sangue tratava do produto, mas ele não lidava com a fábrica. Isso quer dizer que um pecador perdoado, ele é um pecador que não tem dívida, mas ele ainda é um pecador. O sangue não foi derramado para transformação, o sangue foi derramado para a remissão dos nossos pecados. O sangue não foi derramado para a transformação, ele foi derramado para a nossa remissão. Nós nos lavamos no sangue, ele nos purifica através do sangue. Sendo assim, entendemos que o sangue nos perdoa, o sangue nos purifica, mas o sangue não nos transforma. Nós precisamos entender, irmãos, ou melhor, distinguir, eu acho que essa é a palavra, nós precisamos distinguir entre a obra do sangue e a obra da cruz. Nós precisamos distinguir entre a obra do sangue, o que o sangue faz, o que o sangue fez, e a obra da cruz. Eu disse que Deus precisava lidar com o produto, e o produto tem a ver com o que fazemos. A fábrica tem a ver com o que somos. Por quê? Porque não existe um produto sem uma fabricação. E você não destrói uma fábrica quebrando os produtos dela. Você só pode destruir uma fábrica paralisando ela. Deus criou um meio de destruir os produtos, aquilo que nós fazíamos,
E aí foi o sangue. O sangue nos purificou de todo o pecado. Abra comigo, 1 João capítulo 1, verso 7. 1 João 1, verso 7. Primeira João, lá no finalzinho da Bíblia. Capítulo 1, verso 7. Aleluia. Primeira João 1,7 diz assim: se porém andarmos na luz, como Ele está na luz, mantemos comunhão uns com os outros. E o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo o pecado. Então, tanto no Antigo Testamento, no Antigo Pacto, como no Novo Testamento, o sangue é para lavar, é para nos limpar, é para nos purificar do pecado. É para isso que serve o sangue. Tanto no Antigo Testamento, quando nós falamos sobre o sangue, o cálice, esse é o sangue. É isso daqui que ratifica que você é perdoado. Agora, a obra da cruz, nós precisamos ter em mente que Adão, como eu disse no começo, não somente pecou, Adão também se tornou pecador. Ele não só fazia, ele manifestava o que ele era. Uma coisa é o que eu faço, outra coisa é o que eu sou. Uma coisa é o que eu faço, outra coisa é o que eu sou. Escute, irmãos, se o sangue fosse suficiente para transformar o homem, Jesus não precisaria ter vindo. Porque, ainda que sangue, Hebreus diz que sangue de touros e de bodes não purifica pecado, mas Deus era representado através de um cordeiro. Porque é importante nós entendermos, irmãos, eu estou tentando criar um caminho pelo Espírito, para que nós possamos entender de uma forma clara isso. O que nós precisamos entender é que o evangelho que é pregado hoje é um evangelho qual o diabo é maior do que Deus. E eu explico por que eu estou falando isso. Por quê? Porque o homem se tornou pecador através do quê? Lá do Éden, da desobediência de Adão, ok? Lá o homem se tornou pecador. O homem passou todo o Antigo Testamento, Jesus nasceu a partir de Mateus, morreu na cruz do Calvário, derramou o seu sangue, ok? Derramou o seu sangue, morreu, ressuscitou, amém? Estão de acordo com isso? Ok, então o homem se tornou pecador através do pecado. Jesus veio, morreu, e mesmo nós que nascemos de novo, ainda somos pecadores. Então, isso significa que o que o diabo fez é maior do que o que Jesus fez. Ou seja, a obra do Calvário abaixou a febre, mas não cessou a infecção. Seria isso? E o homem é um miserável pecador, não presta para nada, não é nada. E eu não estou falando que o homem é alguma coisa fora de Deus. O homem só é alguma coisa em Deus. E nós só somos o que somos porque vivemos nele. Atos 17, 28, nele vivemos, nos movemos e existimos. É Ele que nos dá a condição. Quando Jesus derramou o seu sangue, Ele perdoou o que eu fiz. Quando Jesus morreu, Ele anulou quem eu era. Quando Jesus derramou o sangue dele, Ele perdoou o que eu fiz. Quando Ele morreu, Ele anulou quem eu era. Quando Ele derramou o sangue, Ele quebrou o produto. Quando Ele morreu, Ele fechou a fábrica. Romanos capítulo 6, verso 7. Romanos 6, verso 7. Se você ler Romanos inteirinho, Romanos 6 inteirinho, você vai entender muito do que eu estou falando.
Romanos 6, verso 7. Romanos 6, verso 7. Diz assim: porquanto quem morreu... O que está escrito aí, gente? Porquanto quem morreu está justificado. Só isso, não? Justificado do quê? Do pecado. Porquanto quem morreu está justificado. A palavra justificado vem de justo, de kaiosune, de kaios no grego. Estado daquele que é como deve ser. Quem morreu se tornou como deveria ser. Morrer, presta atenção, morrer com Cristo é a única forma que Deus usa para despojar o velho homem. Quando eu reconheço a obra do Calvário, é como se eu estivesse morrendo. Quando eu falo é como para mim, mas é um fato. Quando eu reconheço a obra do Calvário, é como se Jesus estivesse morrendo agora e eu estava sendo morto com ele juntamente. Escute, irmãos, no lugar que se tem pena de morte, eles não visam apenas lidar com o erro. Eles não visam apenas lidar com o produto. Estados Unidos, tem vários estados nos Estados Unidos que tem pena de morte, sim ou não? No Brasil não tem pena de morte. Eu me arrependo porque às vezes eu tenho vontade de que tenha, mas eu também sei que não é correto. Mas tem hora que eu tenho vontade que tivesse. Mas enfim, é só uma coisa da alma. Nos Estados Unidos, no Brasil, quando alguém comete um erro, ele vai para cadeia. Quando vai? Ele vai para cadeia, certo? Ele vai para cadeia pelo quê? Pelo que ele fez. O que garante, depois de 5, 6, 8, 10 anos, que ele vai sair e ele não vai fazer mais? O que é que garante? Nada, porque a cadeia lidou com o erro. Agora vamos para os Estados Unidos. Lá, quando se é sentenciado à morte, primeiro ele é condenado, ele vai ficar preso até o dia da sua sentença. E quando ele é executado à morte, qual a possibilidade dele voltar a fazer o que ele fez? Sabe, ele volta mais? Ele é um estuprador. Qual a possibilidade dele estuprar uma criança novamente? Por quê? Por quê? Se ele pegasse 10 anos e fosse solto, o que foi tratado nele foi o erro. Foi tratado nele o produto. Se Deus tivesse apenas nos perdoados, se é que eu posso usar a palavra apenas, meu Deus, misericórdia. Se Deus tivesse apenas nos perdoado, nós não deveríamos nada. Mas ainda assim, seríamos quem éramos. O sangue de Jesus perdoou o que eu fiz. A obra do Calvário anulou quem eu era. Nós fomos sentenciados à morte para que o homem do pecado fosse morto. Vocês acabaram de me dizer que não existe possibilidade nenhuma do homem que morreu voltar a fazer o que ele era. É isso que é o Evangelho. Quem morreu em Cristo Jesus não tem possibilidade nenhuma de voltar a fazer o que fazia. Pastor, conheço gente que se converteu e voltou. Nunca nasceu de novo. Por que o senhor está julgando? Eu não estou julgando. A Bíblia diz, porquanto quem morreu está justificado. Vá para Romanos 6, verso 6. Nós lemos o 7, vamos ler o 6. Eu não quero que você engula o que eu estou dizendo. Eu quero que você olhe para a palavra. Em nome de Jesus, nós vamos entender que o homem do pecado foi destruído. E nós não somos mais o homem do pecado. Nós temos uma nova vida em Cristo Jesus. E não existe condenação sobre a sua vida que está em Cristo Jesus. E que você não deve mais nada para o diabo.
E não importa quão monstruoso ele apareça numa visão, através de alguém ou de uma circunstância, você pode dizer na cara dele: eu estou em Cristo Jesus. Eu estou em Cristo Jesus. Eu estou em Cristo Jesus. Romanos 6,6. Sabendo isto, que foi crucificado com ele. O quê? Sabendo, irmãos, eu tenho que te explicar isso aqui, cara. Sabendo isto, que foi crucificado com ele, o nosso velho homem, para que o corpo do pecado seja, o que é que está escrito na sua Bíblia? Seja o quê? Eu vou te explicar o que significa essa palavra destruído, que você não sabe. Para que o corpo do pecado seja destruído, e não sirvamos o pecado mais como escravo. Eu não sou mais escravo do pecado. Sabe essa palavra destruído que está aí? Corpo do pecado destruído. Essa palavra destruído, ela é muito significativa. Mas muito mesmo. Ela significa, um dos significados dela, Marcos, é desempregado. Para que o corpo do pecado fosse destruído, significa que o teu corpo do pecado, depois da cruz, ficou desempregado. Sem poder. Desempregado, inativo. Fazer uma pessoa ou uma coisa não ter mais eficiência. Isso é destruído. Significa privar de força. Significa que agora não tem mais força. Significa influência, não tem mais influência. Destruído significa fazer cessar, pôr um fim, pôr de lado, anular, abolir, cessar, morrer, ser posto de lado, ser afastado de, separado de, liberado de, livre de alguém. Depois da cruz, o meu corpo foi mandado embora da empresa, da fábrica do pecado. Ele foi mandado embora por justa causa. E nunca mais ele conseguiu arrumar emprego. Porque antes, irmãos, você poderia destruir o produto, mas a fábrica continuava operante. Mas agora na cruz do Calvário, a fábrica do pecado que existia em você fechou. Em nome de Jesus, irmão, você precisa entender isso. Depois da cruz, o corpo do pecado ficou desempregado. O pecado, presta atenção, o pecado é como se fosse o patrão. O pecado é como se fosse o patrão. O velho homem é como se fosse o capataz. O corpo é como se fosse o escravo. O pecado era o patrão. Era a natureza do homem pecaminosa. Era o que governava. O velho homem era o capataz. Ele obedecia o patrão. Porque, na verdade, o pecado é o diabo. Ele é o diabo. O velho homem era o capataz. Quem mandava nele era o diabo. E o corpo era o quê? Era o escravo. O diabo, que é o pecado, ainda existe? Sim. Mas o velho homem que era o capataz dentro de você, morreu. E a partir do momento que o velho homem morreu dentro de você, o capataz ficou como? Desempregado. Ele não tem aonde trabalhar. Por quê, irmãos? Porque Deus precisava não apenas resolver o problema do pecado, Deus precisava resolver o problema do pecador. Gálatas 2, verso 20. Gálatas 2, verso 20. Ô Espírito Santo, nos ajuda. Acharam? Paulo está dizendo assim: logo, já não sou eu quem vive. Se Paulo não vive, quem é que está vivendo? Ele responde: mas Cristo vive em mim. E esse viver que agora tenho na carne,
Eu vivo pela fé no Filho de Deus que me amou e a si mesmo se entregou por mim. Pastor, se eu não sou mais pecador, por que eu ainda peco? Por que eu ainda peco? Por causa de uma mente que ainda não foi renovada. Por causa das ramificações. É por isso que eu preciso entender que o velho homem foi morto na cruz do Calvário, mas a mente precisa ser renovada pela palavra de Deus. A mentalidade de um homem pecador, ela é condicionada, ela está debaixo de uma condição. Ela é escrava de uma condição. Eu estou falando de um homem que nasceu de novo. Eu estou falando de uma pessoa que nasceu de novo. Uma pessoa que não nasceu de novo, ela vive no pecado desenfreadamente. Mas quem nasceu de novo, dentro dela, não serve mais para o pecado. Mas ainda ela pode ter um pensamento? Pode. Ela pode ter um olhar? Pode. Ela pode, quando eu falo que ela pode, não estou dizendo que é certo. Estou falando que isso pode ocorrer. Só que eu preciso entender que quando vem um pensamento, e eu sei que eu nasci de novo, eu digo, eu rejeito todo esse pensamento em nome de Jesus. 1 Coríntios 10, eu acho que dá para a gente entender isso, por favor. Um pouquinho. 1 Coríntios 10, deixa eu ver se é isso. Primeira não, queridos, eu acho que é 2 Coríntios, tá? 2 Coríntios 10, por favor. Isso, 2 Coríntios 10, verso 3, por favor. Aleluia, glória a Deus. Irmãos, para mim uma mensagem dessa é como se você soltasse uma dinamite no inferno. Nós cristãos precisamos entender isso, cara. Porque isso, irmãos, é só a ponta do iceberg. Se você entende que você não é mais pecador, o diabo já não tem mais poder sobre a sua vida. Ele não tem mais como lançar doenças sobre a sua vida. Você não tem como viver mais debaixo de maldição. Você já não entra mais em condenação. Ah, irmãos, a criação está aguardando a manifestação dos filhos de Deus. Não é de um monte de gente alienada que não sabe quem é. Que acorda todo dia dizendo, a minha igreja proíbe isso, proíbe aquilo, tá? Ela te proíbe por fora, mas o que você queria fazer por dentro? A Bíblia diz, se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Paulo disse, como viveremos no pecado, nós que para ele morremos. Romanos capítulo 6, versículo 1 e 2. Como? Eu estou morto, diabo, você precisa entender. Você não tem mais parte em mim. Eu não tenho mais nada com você. Mas o senhor ainda peca, pastor. Sim, eu tenho pensamentos. Eu às vezes falo que não deveria. Mas eu não estou falando isso de uma forma justificativa, irmãos. Porque a minha justificativa é Deus. A sua justificativa é Deus. Porque, irmãos, quando a gente erra, o diabo quer lançar dardos sobre nós. Ah, você não é crente. Quando ele te falar que você não é crente, você diz para ele, até você é, por que eu não sou? Até você crer. Agora eu não sou só crente, diabo, eu sou filho. Eu tenho a natureza de Deus dentro do meu espírito. É verdade que isso que eu fiz agora é errado, mas o sangue de Jesus acaba de quebrar esse produto. Acaba de anular isso que eu fiz. Eu me lavo no sangue do Cordeiro, o sangue do Senhor me purifica. Filhinhos, não pequeis, mas se pecares, temos um advogado. Eu não estou dizendo que nós não erramos, irmãos, nós erramos. Porque a Bíblia diz, se dissermos que não temos pecado, somos mentirosos. Nós temos pecado, mas lá não está escrito em 1 João, 2 João, 3 João. Não está dizendo que você é pecador. Olha o que aqui diz, 2 Coríntios 10, verso 3. 2 Coríntios 10, verso 3. Porque embora andando na carne, não militamos segundo a carne, porque as armas das nossas milícias não são carnais, e sim poderosas em Deus, para destruir fortaleza, anulando sofisma. Fortaleza está aqui, ó. Fortaleza está aqui, sofismas estão aqui. 5. E toda altivez que se levante contra o conhecimento de Deus, e levando cativo todo pensamento à obediência de Cristo, e estando prontos para punir toda desobediência, uma vez completa a vossa submissão. As armas das nossas milícias, irmãos, da nossa milícia não são carnais. Ela destrói fortaleza. As armas que nós temos no nosso espírito é para destruir pensamentos.
Só que o meu pensamento ruim não diz quem eu sou. A vontade de pecar não diz quem eu sou. O anseio por pecar, uma tentação, não diz quem eu sou. Vá comigo para Gálatas capítulo 5. Nós já estamos encerrando. Gálatas capítulo 5, versículo 24. Acharam? Quantos aqui são de Cristo, irmãos? Não, de verdade, quantos aqui são de Cristo? Então esse versículo é para você. Os que são de Cristo crucificaram a carne. A cruz, irmãos, é lugar de anestesia ou de mortificação? Cruz é lugar de morte. E os que são de Cristo crucificaram a carne com as suas paixões e concupiscências. Você é de Cristo? Sua carne está crucificada. Deus usa o sangue para lidar com os nossos pecados, mas usou a cruz para deixarmos de ser pecadores. Deus usa o sangue para lidar com os nossos pecados, mas usou a cruz para deixarmos de sermos pecadores. O sangue sempre terá poder para nos perdoar, mas a cruz aniquilou de uma vez por todas quem nós éramos. Podemos ter pensamentos mundanos? Sim, porque nascemos de novo, mas a nossa mente ainda está no processo de renovação. Mas eu preciso saber quem eu sou a partir do novo nascimento. 2 Coríntios 5,17, vamos ler, é muito conhecido esse texto para nós, mas muito pertinente nesse momento. 2 Coríntios 5. Segunda Coríntios 5,17. E assim, se alguém está em Cristo, é nova criatura. Essa palavra nova criatura no grego, criatura, é criação. Se alguém está em Cristo, é uma nova criação. O que é que significa nova? Significa sem precedente. Significa desconhecido. E assim, se alguém está em Cristo, é nova criação. E as coisas antigas já passaram. E eis que se fizeram novas. É uma nova vida. É muito mais do que nós fazermos uma declaração isolada. Eu sou filho de Deus. A impressão que eu tenho é que muitos de nós não sabemos o que significa fazer essa declaração. Eu sou filho de Deus. E também não sabemos o que significa quando dizemos ou quando falamos: eu sou um pecador. Quem é o pai do pecado? Hã? Quem é o pai do pecado? Ou ele é só pai da mentira? Ele é o pai do pecado. Quem é o pai dessa nova criação? Todos, João capítulo 1, verso 12 diz: todos quanto recebeu-lhe, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Quem é o pai dessa nova criação? Deus. Quando você está dizendo que é filho de Deus, significa que você nasceu na família de Deus. E nascemos de novo em Cristo Jesus. E por termos nascido de novo, agora nós temos Deus como nosso Pai. E Ele é Pai porque Ele nos gerou. Nós não temos mais a filiação que nós tínhamos. Nós fomos tirados, arrancados do velho homem do pecado. E fomos colocados em Cristo.
Recebemos uma nova vida, uma nova natureza. A mentalidade ainda é a mesma. Aí entra Romanos 12:2. Não vos conformeis com esse mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento. A renovação da mente, irmãos, é quando a nossa mente começa a pensar de acordo com Deus, de acordo com a palavra de Deus. Porém, a minha identidade não está na minha mente. A minha identidade está no meu espírito. Eu preciso viver, pensar a partir do meu espírito. Eu preciso saber quem eu sou a partir do novo nascimento, da nova natureza, da nova realidade. Irmãos, você acha, irmão, que céu é lugar de pecadores? É ou não? Falando pecadores, não estou falando de gente que foi regenerado. Você acha que no céu é lugar de pecadores? Sim ou não? Não, eu também concordo com você. Lá vive o pecado. O Espírito, que tem como sobrenome Santo, que no Antigo Testamento não habitou em homem nenhum. Ele possuía o homem no Antigo Testamento, mas ele não morou em nenhum homem na Antiga Aliança. O Espírito Santo habitaria no pecador? Habitaria ou não? Mas ele habita em você? Você tem certeza disso? Mas ele habitaria no pecador? Mas ele habita em você. O que é que você é? Nós temos dois problemas aqui, irmão. Ou você está enganado, ele não habita em você. Ou você não nasceu de novo e é um pecador. Você só tem que decidir o que você é. Abra Colossenses. Colossenses 1:13. Colossenses 1:13 diz assim: Ele nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor. Ó, Ele te libertou e te levou para um outro lugar. O reino não é o lugar de quem vive em pecado. Reino do Filho do seu amor. Verso 14. No qual temos a redenção, a remissão dos pecados. Este Jesus, que foi o que nos libertou, é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação, pois nele foram criadas todas as coisas, nos céus e sobre a terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos, sejam soberanias, quer principados, quer potestades, tudo foi criado por meio dele e para ele. Deixa eu te falar uma coisa muito importante. O pessoal do louvor pode vir. Deixa eu te falar uma coisa muito importante. Ou você descobre quem você é, ou você nunca vai viver o que Deus tem para você. Presta atenção que eu vou falar novamente. O que eu estou falando é sério. Ou você descobre quem você é em Cristo, ou você nunca vai viver o que Deus tem para você. Quem eu sou? Você tem que responder para você: eu sou filho de Deus. Fui liberto. Fui transformado na cruz do Calvário. Porque não existe evangelho sem cruz. Sem a cruz, o evangelho é mais uma religião. Você sabe que todas as religiões tratam com o pecado? Trata ou não? Existem penitências? Mas nenhuma delas lida com a fabricação do pecado, só o evangelho. E não estou dizendo que a maneira como ela lida com os pecados, elas lidam com o pecado, resolva. Mas eu estou falando que só tem uma. Porque tem gente que diz que você vai evoluindo, né?
Numa vida você nasce não sei o quê, na outra vida você nasce não sei o quê, e você vai evoluindo. Até o homem se torna... Não. Hebreus 9, 27. Ao homem está ordenado morrer uma só vez, indo depois disso o juízo. Não tem outra vida. Não tem outra vida. Ou você descobre quem você é, ou você vai passar a vida inteira pensando, ó céus, ó dia, ó azar. Tudo eu, nada funciona. Por que eu nasci assim? Minha família é assim, meu casamento é assim, nada dá certo. Por que isso? Por que aquilo? Porque você está se vendo fora de Cristo. Você acha que eu acordo todo dia animado? Todo dia empolgado, lembrando, pensando que é filho de Deus? Eu às vezes preciso de 1 hora para me convencer. Quando eu falo me convencer, é assumir. Eu sou filho. Acordei desanimado hoje, chateado. Vontade de jogar tudo pro alto. Já tem essa vontade, pastor? Quando tudo está bem 2 vezes por semana. Jogar tudo. Aí eu começo a declarar, eu sou teu filho. Tu és o meu pai. Eu nasci de novo. O sangue está sobre a minha vida. Senhor, eu estou em Cristo Jesus, Romanos 8:1, e nenhuma condenação há para quem está em Cristo Jesus, porque a lei do Espírito da vida me livrou da lei do pecado e da morte. Ei, irmãos, eu vou inchando, daqui a pouco eu estou cheio no meu lugar de oração. Eu digo, capeta, desapareça daqui, vá para a baixa da égua, vá para o inferno. Eu sou livre, eu sou livre. Quantos pode dizer nesta manhã, em Cristo Jesus eu sou livre? Impossível alguém viver em Cristo e viver no pecado. Se vive no pecado, não vive em Cristo. E se vive em Cristo, não vive no pecado. Impossível um casamento que vive em Deus entrar em divórcio. Impossível. Pastor, é incompatibilidade, é o capeta, o Satanás. Sabe, pastor, é que a gente está namorando, a gente está vivendo no pecado. Isso é do inferno, isso é maligno. A carne é fraca, a carne foi crucificada. Irmãos, eu sou a favor de uma natureza santa, mas eu serei sempre contra o pecado. Porém, eu não creio que quem nasceu de novo viva no pecado, não creio. Se coloque de pé em nome de Jesus. Vamos. O Espírito está dentro de você, vamos. Me deu uma nova canção que me transformou e me deu uma direção. Vamos. Reconheça a presença do Espírito. Mostrou que é o amor. E hoje eu posso ver. E hoje eu posso ver. Espírito Santo, por favor. Seu amor me deu uma nova canção que me transformou e me deu uma direção. Me mostrou que é o amor. E hoje eu posso ver. E hoje eu posso ver. Seu amor me deu uma nova canção. Vamos, beba dessa presença, beba. Que me transformou, me deu uma direção. Me mostrou que é o amor. E hoje eu posso ver. E hoje eu posso ver. Seu amor
Seu amor me deu uma nova canção que me transformou, me deu uma direção, me mostrou que é o amor. E hoje eu posso ver, hoje eu posso ver. Oh, 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 palavras de vida, não há outro lugar que eu quero estar, se só tu tens as palavras, não há outro lugar que eu quero estar, se só tu tens as palavras de vida. Olhe para mim, olhe para mim. Olhe para mim, olhe para mim, olhe para mim, olhe para mim. Olha para suas mãos, pega as suas duas mãos. Sabe essas mãos que um dia foi usado pelo diabo? Deus está dizendo, eu vou usá-las para tocar pessoas. Eu vou usar para tocar pessoas, para abençoar pessoas. As tuas mãos é um canal de bênção. As tuas mãos é um canal de bênção. Sabe esse corpo que foi possuído? Esse corpo que foi possuído por demônios, por enfermidades. Agora ele é habitado pelo Espírito Santo. Ele é habitado pelo Espírito Santo. Ele é habitado pelo Espírito Santo. Não há outro lugar que eu quero estar, se só tu tens as palavras de vida. Não há outro lugar que eu quero estar, se só tu tens as palavras de vida. Com os teus olhos fechados. Os olhos fechados. Se você tem consciência que nasceu de novo, como você disse, o Espírito Santo habita em você. Eu quero que você sinta a presença do Espírito Santo fluindo em você agora. Deixa ele tocar em você agora. Ouça a voz dele. Ouça a voz dele no seu interior. O Espírito Santo, a pessoa mais linda que alguém pode conhecer. Deixa o Espírito Santo te tocar, ouça. Olhe para dentro de você. Olhe para dentro de você. Olhe para dentro de você. Olhe. Deixa o Espírito Santo te tocar. Deixa o Espírito Santo te tocar. Deixa o Espírito Santo te tocar. Agora. Deixa ele te tocar agora. Espírito Santo, agora. Sopra neste lugar. Eu declaro vida, dons, ministérios. Eu declaro dons liberados. Eu declaro vida neste lugar. Agora você é cheio do Espírito. Você é cheio do Espírito de Deus.
Santo está dentro de você. Ouça a voz dele, ele quer falar com você. O Espírito Santo habita dentro de você. Ele habita dentro de você. Deixa ele tocar você agora. Deixa ele tocar você agora. Deixa ele convencer você de quem você é. Deixa ele convencer você. Você é tocado pelo Espírito. Vamos. Agora. Sopra o Espírito. Dom de cura, dom de sinais e prodígios. Eu declaro ministério sendo ativado neste lugar agora. Libera agora em nome de Jesus. Agora. Reconhecemos quem tu és. Nós reconhecemos quem tu és. Reconhecemos quem tu és. Reconhecemos quem tu és. E ao partir o pão, os nossos olhos se abrem, reconhecemos quem tu és. E ao som da tua voz, os nossos corações queimam de amor, queimam de amor. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Se alguém entrou aqui nessa manhã acorrentado pelo pecado, seja em que esfera for, eu quebro essas cadeias do pecado agora em nome de Jesus Cristo. Jesus Cristo nos liberta de todo pecado. Eu quebro toda a fortaleza do pecado agora. Vício, prostituição, imoralidade, carnalidade, espírito de suicídio, homicídio. Eu quebro agora em nome de Jesus. Eu declaro a vida do Senhor fluindo aqui agora. Eu declaro a vida do Senhor fluindo aqui agora. Eu declaro mais e 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 mais. Os nossos olhos se abrem, reconhecemos quem tu és. E ao som da tua voz, os nossos corações queimam de amor, queimam de amor. Nunca mais o diabo vai possuir sua vida. Você é morada de Deus, você é templo do Espírito Santo. Você nasceu para abençoar a sua geração. Você nasceu para tocar pessoas, para servir pessoas. O Espírito do Senhor Deus vai te conduzir. O Espírito do Senhor Deus vai te levar em dimensões e realidades. Irmãos, eu creio que nesse tempo o Senhor está mudando a história de muita gente. Eu creio que tem coisas acontecendo no nosso meio. Oh, xaramacandara lavassou, rialabacandara lavassou, ralavassou. Ah, Espírito de Deus. O Espírito está sobre você. 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 Você é liberto do pecado. Você é liberto do pecado. Você é liberto em nome de Jesus. Nós te damos toda a honra. Nós te damos toda a glória ao Cordeiro que foi morto, mas ressuscitou. O leão rugiu pra mim, o leão rugiu pra mim. Nós te damos toda a honra.
te damos toda a glória. Ao Cordeiro que foi morto, mas ressuscitou. O leão ungiu aqui, o leão ungiu pra mim. Eu não sei quantos nomes a vida te deu, eu não sei quantos nomes a circunstância te deu. Sem vergonha, drogado, você não é ninguém. Eu não sei quantos apelidos o diabo lançou sobre você, mas eu quero que você reconheça como Deus te chama nessa manhã. Ele te chama de filho. Até mesmo teus pais às vezes disseram: você não vai ser ninguém. Ele diz: tu és o meu filho, tu és a minha filha, tu és o meu filho. Você pode dizer nessa manhã: eu sou teu filho, Pai. Em Cristo Jesus eu sou teu filho, eu sou teu filho, eu sou teu filho. O Pai me adotou, seu amor me encontrou. Eu era órfão, hoje sou filho. Meu Pai me ama e eu sou dele pra sempre. Meu Pai me ama e eu sou dele pra sempre. E nada vai me separar do seu grande amor. O Pai me adotou. Seu amor me encontrou. Eu era órfão, hoje sou filho. Pega as tuas mãos para Ele. Jesus, a Ti toda a honra e toda a glória. Nós queremos te agradecer pela obra redentora, inclusiva, substitutiva no Calvário. Nós queremos te agradecer porque nós somos libertos da doença, da pobreza, da maldição. Nós somos libertos do pecado. O pecado já não tem mais domínio sobre as nossas vidas. Senhor, nós oramos pela vida da Sheila, que está internada. Nós declaramos que essa cirurgia será um milagre na vida dela, em nome de Jesus. Que o milagre, Senhor amado, seja sobrenatural na vida dela, Senhor amado, em nome de Jesus. Nós queremos, Senhor. Aplauda Jesus.